Caríssimos irmãos e irmãs, salve Maio, salve os aves e salves, salve Maria, salve São José. Quantos salves repetiremos neste mês de maio? É uma oportunidade salutar de, no ano jubilar, vivenciar a devoção à Mãe de Jesus neste mês de maio, aumentando e intensificando as nossas práticas, o nosso amor à Eucaristia, a oração do terço, enfim. Salve maio! Como esperamos o mês de maio. Para nós, então, enquanto comunidade paroquial, nos preparamos para celebrar a festa da padroeira no dia 24. Hoje, peregrinamos até esta igreja jubilar, guiados pela chama viva da nossa esperança. Exatamente no dia do trabalho, quando celebramos a memória de São José, o operário. Esta memória foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955, num contexto de muita dificuldade que a humanidade vivia depois da Segunda Grande Guerra. Uma memória para reforçar os laços de compromisso, de responsabilidade que nós cristãos temos em relação à construção e à reconstrução do mundo, a construção e a reconstrução das relações da humanidade. E José como um farol para dar exemplo e modelo nesta construção. Por isso, gostaria de trazer ao centro da nossa reflexão o tema do trabalho em perspectiva jubilar. De modo geral, no ordinário do cotidiano, não paramos para meditar sobre as atividades que exercemos. E entre essas atividades, o trabalho. Facilmente, ativamos o modo automático, ou até mesmo numa linguagem mais atualizada, programamos as atividades de um modo automatizado e tocamos a vida. Mas que sentido tem o trabalho? Que valor tem o trabalho? Para quê? Por que deveríamos comemorar o trabalho com júbilo? Existem até tendências a considerar o trabalho como coisa maldita. Existe até tendências dentro do cristianismo que continuam repetindo o trabalho como castigo, quando o Senhor Deus disse ao primeiro homem: deverás comer do suor do teu rosto. Isto foi interpretado desta maneira. Um dos estatutos do Levítico para a comemoração dos jubileus bíblicos previa que todos os filhos de Israel, Israel aqui, símbolo da humanidade, deveriam descansar. Trabalhar, mas sim descansar. O ano jubilar deveria ser um ano de descanso. E com o descanso do ser humano, todos os animais, as plantas cultivadas, a própria terra deveriam descansar. Aqui é preciso refletir que não se trata de um tributo ao ócio, à preguiça, porque a preguiça é pecado. Uma espécie de preguiça institucionalizada, um ano sem trabalhar. Não, a religião de Israel não fez isso. A religião de Israel, ouvindo os mandamentos do Senhor Deus, reconhece, é preciso um ano do descanso. Trata-se de um modo de louvar ao Deus Altíssimo pelas 5 décadas de força, inteligência e coragem para trabalhar. Durante 5 décadas, os jubileus no tempo bíblico são vividos a cada 50 anos. Naquele ano de descanso jubilar,
O povo e os animais deveriam comer do que a terra produz naturalmente, e assim se cumpria a promessa de Deus a Abraão. Uma espécie, uma terra onde ninguém passe por necessidade. Não trabalharão, descansarão, a terra descansará, mas ninguém poderá sentir falta de nada, ninguém deverá carecer. O descanso do ser humano e das criaturas de Deus seria um grande sábado, tal como o Criador o fez no sétimo dia, um descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, nos diz o Levítico, no capítulo 25. O próprio sábado da terra vos nutrirá a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que residem contigo. Esse descanso é sábio e fundamental. Refere-se ao tempo de memória da grandiosidade da vida, vinda de Deus, gratuita e generosamente. Desse modo, entendemos que o ser humano é que dignifica o trabalho, e não o contrário. Muito cuidado ao dizer o trabalho dignifica o homem, o ser humano. Tem aqueles que não conseguem trabalhar. E aí? Não conseguem por uma deficiência, por uma incapacidade. É o ser humano que dignifica o trabalho. É o ser humano que dignifica todas as coisas. A dignidade grandiosa foi depositada no ser humano. É fundamental no nosso tempo superar as mentalidades exploradoras que ignoram o ensinamento do apóstolo, conforme ouvimos na primeira leitura. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. O nosso trabalho não é um trabalho dirigido apenas à autorrealização, mas é um serviço prestado ao Senhor. O Salmo responsorial completa com uma oração: ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. É interessante que não é um pedido no sentido, Senhor, fazei com que nós consigamos os frutos. Não. É o fruto a partir do nosso trabalho, mas é o Senhor quem concede este fruto. Ou melhor, nós plantamos, mas é o Senhor quem faz frutificar. Se o Senhor não concede a frutificação, em vão é o nosso trabalho. Outro salmo dirá: se o Senhor não estiver à nossa casa, a nosso lado, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Teria sido esse um pensamento inspirador para o carpinteiro José? É o Senhor quem faz frutificar o seu trabalho. Jesus será chamado o filho do carpinteiro, para recordar suas origens familiares. Vejamos que há uma implicação grandiosa nessa expressão. Antes de ser reconhecido pela linhagem genealógica e pelo nome que José lhe deu, é reconhecido como o filho do operário. Segundo a natureza humana, Jesus é filho de José, artesão. Mas também, conforme a natureza divina, Jesus deve ser reconhecido como filho do maior de todos os artesãos, o Deus Criador, artífice e modelador de toda a vida. A dignidade de José, transmitida e reconhecida em Jesus, confirma sua origem humana e divina simultaneamente.
pois José é um justo. Jesus é a figuração referencial para o aperfeiçoamento humano. É em Jesus que buscamos a nossa medida. Muitas vezes, infelizmente, não parece. Nós nos esquecemos disso. Na espiritualidade salesiana, o trabalho é reconhecido como a atividade paralela a toda a obra educativa, ou simultânea, melhor dizendo. Não adianta nada educar intelectualmente se não educamos para o trabalho, nos ensinava São João Bosco. E por isso São João Bosco quis que São José fosse um dos patronos principais da nossa congregação. Conforme o Evangelho segundo João, quando questionado sobre a cura do paralítico na piscina de Betesda, Jesus declara: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Com isso entendemos que a vida de Jesus, como foi a vida de Maria, de José, dos discípulos e discípulas, a nossa vida manifesta-se no mundo como um trabalho, um serviço, um ministério, um exercício benéfico que se dá como extensão da ação de Deus. O referencial de José é reconhecido como o primeiro testemunho que Jesus recebeu, proporcionando-lhe afirmar com ênfase: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. Também ouvimos do Evangelho de São João. Hoje nos fará bem questionarmos-nos a nós mesmos. Eu considero os meus projetos familiares, profissionais, vocacionais, como sendo projetos que agradam a Deus? Me deixo guiar por projetos de inspiração divina, como José deixou-se guiar? Tenho consciência de que, como cristã, as minhas obras precisam ser um prolongamento da obra de Deus? Estou convencido de que estou trabalhando para um mundo melhor? Para que eu trabalho? Só para acumular bens? Parece pouco. Sou agradecido a Deus pela criatividade, pela sabedoria de conduzir a minha vida segundo o valor do trabalho? O trabalho no sentido mais profundo dessa palavra? Reconheço os homens e mulheres de trabalho como sendo exemplos a serem vividos? A Eucaristia é o trabalho mais grandioso que Jesus realizou em favor da humanidade. Findando este dia 1º de maio, viemos desfrutar do trabalho de Jesus. E por que a Eucaristia é um trabalho, o maior de todos? Porque é o trabalho da entrega de si mesmo. A Eucaristia é o trabalho mais agradável que o Cristo realizou aos olhos de Deus e que nos manda realizar em sua memória. Hoje, desfrutamos do trabalho de Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, comungando do seu corpo, do seu sangue, e continuando a peregrinação como peregrinos de esperança. Amém.